Mahabharata, volume 1, capítulo 33, de Adrata rapta Draupadi. No transcurso de um mês, após o incidente com Durvasa, os Pandavas saíram em caça, deixando Draupadi no eremitério aos cuidados de Daumya. Enquanto estava fora, o rei de Sindu, de Adrata, passou por aquele caminho conforme viajava para o reino de Salva. Sentado em uma quadriga real, chegou às cercanias do ashram, onde ficavam os Pandavas, e viu Draupadi colhendo flores. O rei apaixonou-se de imediato pela formosa Draupadi, que iluminava a floresta com sua refulgência e cujo rosto negro era emoldurado por cachos de cabelo azulados. Vendo-o abaixar-se para reunir em suas belas mãos diversas flores silvestres, Jadaratha cativou-se. Tem com essa moça, disse ao seu filho Kotika, e indaga-lhe a graça. Descobre se ela é uma Apsara ou a filha de algum deus. Jadaratha estava viajando com destino ao seu casamento com a filha do rei Salva. Todavia, quando avistou Draupadi, perdeu todo o interesse naquela outra princesa. Nenhuma mulher jamais poderia rivalizar a pulcritude daquela moça na floresta. Tem com ela Kotika e descobre por que se demora nessa vida repleta de bestas e espinhos. Se aceitar-me como seu senhor, considerarei minha vida bem-sucedida. O príncipe apeou da quadriga, assim como um chacal se aproxima-se de uma tigresa, foi até Draupadi e endereçou-lhe a palavra. Ó mulher formosa, quem és tu, que aqui te reclinas sobre o galho de uma árvore cadamba e parece tão fulgurante quanto uma chama? Por que não experimentas temor nessa floresta? És uma deusa ou filha de uma personalidade celestial? Talvez sejas a esposa de um Lokapala. Diz-me, gentil mulher, quem e de quem és? Qual é a tua linhagem? Por que te encontras aqui? O príncipe, após se apresentar, disse apontando para o seu pai. Aquele rei, refulgente como um fogo sacrificial, é o rei de Sindu, rodeado por imponentes monarcas. Está viajando à frente de 6.000 quadrigas e muitíssimos elefantes, cavaleiros e infantaria, como Indra entre os Maruts. Está viajando em meio aos seus amigos. Ele está lançando o seu olhar sobre ti, ó moça, de cintura delgada. Draupadi deu um passo para trás e cobriu sua cabeça com sua veste. Ó príncipe, não me é apropriado dirigir-te a palavra neste agora. A lei e os bons costumes ditam que uma mulher jamais deve ficar sozinha com um homem diferente do seu esposo. Dadas as circunstâncias, entretanto, falar-te-ei quem sou. Sou a filha do rei Drupada, a esposa dos 5 heróicos irmãos Pandavas. Meus esposos, nesse momento, estão caçando, mas retornarão em breve. Deves dizer a teu pai que desmonte e aguarde por eles. O Destira gosta muito de visitantes e hóspedes. Em consequência do que é certo que vos receberá muito bem. Draupadi se virou-se e caminhou de volta para sua choupana, deixando Kokita e a árvore cadamba. Kokita então retornou ao seu pai e informou-lhe o que ela dissera. O monarca retorquiu. Por que retornaste fracassado? Tenho de ter aquela mulher. Agora que te vi, todas as demais mulheres macacas parece-me. Minha mente foi arrebatada no instante em que vi aquela princesa. Terás de assenhorar-te dela à força, querido pai. Portanto, certamente não virá de bom grado. Jadaratha desceu de sua quadriga e foi com seu filho e muitos outros reis para o eremitério dos Pandavas, como uma alcateia entrando no covil de um leão. Adentraram no ashram, onde viram Draupadi. Em uma voz aveludada, Jadaratha disse: Está tudo bem contigo e teus esposos, ó rainha? Draupadi respondeu que tudo estava bem. Então disse: Está tudo bem com o reino, o tesouro e as
e as tropas de Vossa Majestade. Reina integralmente Vossa Majestade as prósperas nações de Sindo, Solvira e todas as demais nações sobre o poder de Vossa Majestade. Yudhishthira logo estará de volta e oferecerá a Vossa Majestade algo para comer. Por ora, peço a Vossa Majestade a bondade de aceitar esta água para lavar os pés de Vossa Majestade e a bondade de gentilmente aguardar por meus consortes. Draupadi apontou para vários grandes cântaros de água dispostos próximos a Choupana. Jadratha sorriu. Conosco está tudo bem, ó mulher de face airosa, mas não temos interesse em alimento ou água. Ele olhava fixamente para Draupadi, enquanto prosseguia falando. Quero levar-te conosco, porque continuas apegada aos desprezíveis filhos de Kunti, que perderam toda a sua prosperidade e hoje são obrigados a residir na floresta. Uma mulher de boa discriminação não se devota a um esposo caído. Teus esposos caíram da plataforma da dignidade e tudo perderam, mas tu não precisas compartilhar das misérias dos Pandavas. Ó mulher de belos quadris, renunciando-os, torna-te minha esposa e divide comigo os reinos de Sindo e Salvira. Draupadi franziu a sobrancelha e afastou-se alguns passos. Muita desgostou a fala de Jadratha. Não te envergonhas de discursar de tal maneira? Recalcitrou. Como ousas dirigir-te a mim com semelhantes palavras? O rosto de Draupadi enrubesceu. Seus olhos pareceram se encher de sangue. Sua voz tornou-se um grito exasperado. Ó tolo, como te atreves a insultar os ilustres Pandavas, cada um dos quais é como o próprio Indra? Todos eles cumprem seus deveres e jamais hesitam na batalha, nem mesmo contra as personalidades celestiais. Os sábios jamais criticam homens devotados a penitências, mesmo se forem carecentes de riquezas. Unicamente cães falam de semelhante forma. Não vejo ninguém aqui que possa salvar-te da fossa que tu mesmo cavaste sob teus pés. Tua esperança de desbaratar o piedoso Yudhishthira é como considerar possível separar com a ajuda de um graveto um elefante himalaico de sua manada. Por infantilidade estás acordando um adormecido leão da montanha a fim de arrancar um pelo de sua face. Terás de fugir muito velozmente uma vez que se depare com o furioso Bhima. Quando Arjuna se faça de volta a este lugar, não saberás para que direção correr. Tua invitação a um conflito com estes dois heróis é como um tolo que tropeça em duas terríveis víboras. Assim como um bambuzal morre tão logo produz frutos, ou a fêmea do caranguejo morre pouco após conceber, também hás de encontrar teu fim no momento em que coloques tuas mãos em mim. Jadratha riu, encantado ante a visão da raivosa Draupadi. Tudo isso é meu saber, ó Panchali. Ele respondeu derrisoriamente. Não te é possível assustar-te-me com tuas ameaças. Nasci uma linhagem real, dotada de opulências e qualidades, logo considero os Pandavas inferiores à minha pessoa. Por conseguinte, sobe em minha quadriga e vem comigo. Abandona esse discursar jactancioso. Draupadi horrorizou-se. Por que este tolo considera-me impotente? Ela disse alto. Nem mesmo Indra poderia raptar-me. Portanto, caso tentaste, Arjuna e Krishna, sobre a mesma quadriga, perseguir-lhe-iam e ceifar-lhe-iam a vida. O que dizer, então, de um reles humano? Ó rei, quando Arjuna dispare suas flechas mortais, hás de ver toda a tua força encontrar-se com a destruição exatamente como a grama seca é consumida pelo fogo. Ao contemplar Bhima precipitando-se em tua direção, com sua massa em riste, e os gêmeos correndo em todas as direções e vociferando assombrosamente, certamente te lamentarás. Uma vez que meus dizeres jamais foram desmentidos, e sequer meus pensamentos, tais homens destruir-te-ão, não temo tua desprezível pessoa.
Drôpade destinava o seu olhar a Diadrata, quanto soubesse que seus poderes ascéticos eram suficientes para reduzi-lo a cinzas, ela não queria permitir-se ser levada por violência. Seus esposos lidariam com ele sem qualquer tardar. Diadrata, assim como uma cobra dá um bote, agarrou a princesa pelo braço. Não me poluas com teu toque, falou colérica antes de gritar por Dômia. Diadrata agarrou sua veste superior, mas ela o empurrou com tamanha força que ele caiu no chão. Tomando de raiva, Diadrata agarrou Drôpade e arrastou para a quadriga. Dômia apareceu repentinamente e censurou Diadrata. Não podes tomar para ti essa mulher sem antes derrotar os Pândavas, ó rei. Deves respeitar o antigo costume dos Kshatriyas. Certamente hás de colher os resultados de tão perverso ato, uma vez que os heróicos Pândavas hajam retornado. Diadrata ignorou Dômia. Após colocar Drôpade em sua quadriga, partiu velozmente, seguindo por seu exército. Dômia infiltrou-se entre as tropas do rei e o seguiu, repreendendo continuamente com palavras imperiosas. Os Pândavas estavam a alguma distância do Ashra. Enquanto atravessaram a densa floresta, o Yudhishthira começou a perceber sinais inauspiciosos. Ele disse: Vedes como os pássaros e outros animais estão fugindo em direção ao sol e defecando? Isso indica que a floresta foi invadida por inimigos. Retornemos ao Ashra. Meu coração parece doer. Por algum motivo, e minha mente está anuviada. Sinto como se estivesse prestes a voar para fora de meu corpo. Os 5 irmãos imediatamente procederam pelo caminho de volta ao ashram. Conforme cortavam velozmente as árvores e os arbustos com suas armas, viram um chacal gritando medonhamente. Ainda maior tornou-se a preocupação de Yudhishthira, que instou seus irmãos a irem mais depressa. Repentinamente irromperam na clareira onde estavam acampados. Jogada ao chão, viram da Treica, a criada de Drôpade, chorando sonoramente. O quadrigário e o servo sempre presente e atento dos Pândavas, e Dracena apeou e foi até ela. Por que pranteias? Que mal haja sucedido sobre a princesa Drôpade? Que nenhum mal haja sucedido sobre a princesa Drôpade. Existiria alguém nécio bastante para sequestrar aquela fidalga de incomparável beleza? Tamanha ansiedade sobre o filho do Dharma que está disposto a buscá-la mesmo se houver adentrado o solo, ascendido aos céus ou ido para o fundo do oceano. Quem nesse dia cairá sobre a terra com seu corpo perfurado e rasgado por flechas? Não chore, gentil mulher, devido a que Panchali se unirá novamente aos seus senhores neste dia. Enxugando suas lágrimas, a criada disse: a despeito de seus 5 esposos serem tão magníficos quanto Indra, Diadrata desconsiderou-os e levou Drôpade, embora forçosamente. Vê o rastro deixado por aquele verme e seus seguidores. Há pouco tudo isso aconteceu, razão pela qual não pode estar longe por demais. Da Treica ergueu seu rosto em direção aos Pândavas e disse: acossai-o sem tardar, meus senhores, a fim que Drôpade não seja violentamente dominada, e fora de si entregue-se a um homem digno, assim como uma oblação sacrificial atirada sobre cinzas. Não permitas que o gui seja derramado em uma fogueira paliça apagada, ou que a guirlanda sagrada seja jogada em um crematório. Que homem algum toque com seus lábios a face de grande formosura de vossa esposa, assim como um suco-soma às vezes é lambido por um cachorro devido à desatenção do sacerdote. Yudhishthira disse: vai-te para Chopana, gentil mulher, e controla tua língua. Reis e príncipes que se envaidecem com seus poderes logo se deparam com o pesar. Os irmãos imediatamente partiram para a perseguição a Diadrata. Eles vibraram seus arcos e exalavam ares tão quentes quanto as baforadas de serpentes agastadas.
Em pouco tempo avistaram a poeira levantada pelo exército de Diadrata. Aproximando os soldados, viram o lastimoso Dômia. Após ordenar a Bima que perseguisse Diadrata, Yudhishthira consolou Rishi e disse: Retorna, sacerdote, esse homem perverso logo será punido. Como falcões arrementando-se contra uma presa, os pandas precipitavam-se em direção ao exército de Diadrata, com brados selvagens. Vendo ao longe o rei Sindu com Draupadi em sua quadriga, a ira dos Pandavas cresceu como uma fogueira ao receber grande quantia de ghee. Eles gritaram exigindo que parassem e confrontasse-os. Ao ouvir a apocema trovejante dos irmãos, os soldados de Adrata perturbaram-se, envoltos em terror. Diadrata olhou para trás e viu 5 quadrigas dos Pandavas encalçando. Ele disse a Draupadi: 5 formidáveis heróis aproximam-se, ó princesa. Acredito serem teus 5 esposos. Diz-me qual deles está em qual quadriga. Draupadi bufou irada. Depois de proceder um ato cuja consequência há de ser o término da tua vida, ó tolo, por que apresentar semelhante indagação? Não obstante, visto que estás prestes a morrer, é-me apropriado responder-te. Vendo Dharmaraj aqui presente com seus irmãos, nem mesmo o menor indício de medo eu experimento. Draupadi apontou para a mais adiantada dos 5 quadrigas. Vê o carro sobre o qual há um mastro com 2 tambores celestiais que estão sempre tocando? Sob esse carro podes ver um homem esguio de cor do mais puro ouro e de olhos destacados e o nariz apontado para o céu. Eis o Yudhishthira. Ele é misericordioso até com um antagonista que busca por seu refúgio. Por conseguinte, baixa tuas armas e cai aos seus pés e desejas segurança. A princesa então indicou a quadriga à direita de Yudhishthira. O homem sentado naquele carro, que possui braços longos e é tão alto quanto uma árvore sal, que está mordendo seus lábios e contraindo sua fronte, é Vrikodara. Sua força é sobre-humana e a terra o conhece como Bima. Aquele que o ofendem não podem viver. Ele jamais se esquece de um inimigo, senão que sempre se vinga, e mesmo após seu vingar-se, não se vê apaziguado. Draupadi em seguida apontou a Arjuna, cuja quadriga corria à esquerda, de Yudhishthira, aquele que brilha como labaredas, que é sempre firme na batalha, que jamais comete um ato cruel, que jamais desiste da virtude em razão do medo do Shuroira, que pode enfrentar qualquer inimigo. Eis meu consorte, Dhananjaya. Atrás de Yudhishthira prosseguiu: podes ver os gêmeos em quadrigas de ouro. Persegue-te, ô religioso Nakula, que é amado por seus irmãos como se fosse sua própria vida. É perito espadachim, quem verás alanhar tuas tropas como um trigal. Ao seu lado encontras Saradeva, o mais jovem favorito de todos os Pandavas. Sua sabedoria e sua eloquência são incomparáveis. Esse sapiente herói, tão dileto de Kunti, preferia-se incinerar-se a dizer algo contra a religião ou a moralidade. Diadrata mostrou-se alarmado diante do que Draupadi riu. Agora presenciarás tuas forças armadas arruinarem-se como um navio com uma grande carga de joias naufragando após colidir contra um enorme rochedo. Se incólume conseguireis fugires dos Pandavas, talvez hás de viver um pouco mais. Diadrata bradou comandos a seus generais, rapidamente organizando suas tropas para o combate. Os Pandavas pouparam a infantaria, cujos homens suplicavam por misericórdia, e foram diretamente para os guerreiros de quadriga que rodeavam Diadrata. Ao dar início à peleja, escureceram o céu com uma densa chuva de setas. Vendo-os avançarem como temibilíssimos tigres, os guerreiros dos exércitos de Adrata viram-se amedrontar. Com sua massa erguida, Bima disparou em direção a Diadrata, um bramido atroardor. Kotika e os demais quadrigários foram rapidamente proteger o seu rei. Eles
Choveram flechas, dardos e massas sobre Bhima, mas ele prosseguiu velozmente, sem qualquer vacilação. Com um mero golpe de sua massa, esmagou um grande elefante juntamente com seu condutor, que lutava diante de Jadratha. Com um desferir de mais alguns golpes de massa, matou violentamente 14 infantes, ao mesmo tempo. Aparou todas as armas arremessadas contra sua pessoa. Enquanto Bhima abria caminho até o rei Sindo, Arjuna desmantelou 500 combatentes que se colocaram diante dele. O Yudhishthira desbaratou centenas de outros. Nakula errou com a sua espada, espalhando-se por todas as direções as cabeças dos soldados que batalhavam na retaguarda do exército, assim como o agricultor espalha sementes sobre o solo. A partir de sua quadriga, Saradeva atirou furiosas flechas de aço, as quais derrubavam muitos guerreiros a lutarem sobre as costas dos elefantes, que caíam como pássaros caindo de uma árvore. Um poderoso rei chamado Trigarta, lutando contra o Yudhishthira, descendeu subitamente de sua quadriga e matou os 4 cavalos do rei Pandava com sua massa. O Yudhishthira perfurou o peito de Trigarta com uma flecha de ponta afiada, fazendo cair no chão, vomitando sangue. Yudhishthira, com seu quadrigário, Indracena, saltou então para a quadriga de Saradeva. Nakula foi assaltado por Surata, um imponente guerreiro de elefante. O elefante arrasou sua quadriga e arrastou em pedaços pelo campo de batalha. Nakula saltou da quadriga com sua espada e escudo e destemidamente afrontou seu adversário. Surata aguilhava seu elefante em sua direção, e o paquiderme, enfurecido, precipitou-se contra Nakula com um barrito. Nakula desenhou uma meia-lua com sua espada e decepou a trompa e as presas do elefante. O animal, que trajava uma cota de malha dourada, rolou morto para a frente, esmagando seu condutor. Nakula rapidamente soltou para a quadriga de Bhima. Bhima flechava com precisão mortal. Com uma flecha de ponta invertida, matou o quadrigário de Kokita, cuja quadriga voou desordenadamente pelo campo de batalha. Enquanto o confuso Kokita tentava dominar seus cavalos, Bhima despediu uma flecha belamente emplumada e decapitou o príncipe. Ao mesmo tempo, Arjuna matou os 12 outros príncipes e pelejarem ao lado de Kokita. Milhares de outros guerreiros foram enviados pelos Pandavas para a Morada da Morte. O campo de batalha agora se encontrava coberto de corpos de homens e animais. Muitas quadrigas com grandes bandeiras encontravam-se despedaçadas pelo chão, juntamente com armaduras e elmos, espadas e membros decepados. O que restara do exército de Jadratha debandou-se. Muitos corvos, gralhas, falcões e chacais, todos citando em júbilo, foram abocanhar a carne dos guerreiros mortos. Jadratha agora se encontrava aterrorizado. Ele rapidamente desceu Draupadi de sua quadriga e fugiu para o dentro da selva. Yudhishthira mandou que Saradeva subisse Draupadi para sua quadriga, enquanto Bhima continuou matando soldados a fugirem. Arjuna, entretanto, deteve seu irmão. Que ganharás ceifando a vida desses pobres peões? Eles temem por suas vidas, em razão do que estão fugindo desordenadamente. Deixe-os e persegue Jadratha. Bhima concordou, voltando ao seu Yudhishthira, disse-lhe: ó rei, as tropas foram afugentadas e seu líder fugiu. Se assim desejares, vai-se com os gêmeos e leva Draupadi de volta ao eremitério. Eu e Arjuna lidaremos com Jadratha, que não sobreviverá, nem mesmo caso busque pela sua proteção de Indra. Yudhishthira respondeu: ó Bhima, de braços poderosos, não te esqueças de que ele é esposo de nosso irmão. Não te esqueças que ele é o esposo de nossa irmã Dushala, filha de Gandhari. Portanto, não o mates. Draupadi sublevou-se ao ouvir as palavras de Yudhishthira. Se queres satisfazer a minha pessoa, a princesa disse a Bhima, não mostres clemência àquele infame e desprezível monarca Sindo, o inimigo que rapta a esposa de um indivíduo, ou usurpa-lhe
O reino jamais deve ser perdoado em batalha, nem mesmo caso rogue por piedade. Yudhishthira consolou Draupadi e retornou com ela para o eremitério. Bhima e Arjuna imediatamente partiram para a floresta em perseguição a Jayadratha. O rei Sindu já disparara a 3 quilômetros. Arjuna muniu seu arco com 4 flechas e começou a proferir mantras. Arqueando o Gandiva até este formar um círculo completo, disparou as flechas. Elas voaram imponentemente pelo céu, por sobre as copas das árvores, percorrendo todos os 3 quilômetros e matando os 4 cavalos de Jayadratha. O rei caiu de sua quadriga, cheio de medo. Colocando-se de pé, agitadamente, cambaleou pelo mato, adentrando mais a fundo da floresta. Rapidamente alcançando Arjuna, gritou: Ó, rei Sindu, onde está a bravura com a qual atreveste a raptar nossa consorte? Coloca-te perante minha pessoa e luta. Não te fica bem fugir, deixando teus seguidores para confrontares sozinhos o inimigo? Jayadratha sequer olhou para trás. Bhima saltou de seu quadriga e correu para trás dele, parecendo voar. Com seus olhos vermelhos de ira, ele rapidamente alcançou o horrorizado monarca e o agarrou violentamente pelo cabelo. Arjuna exclamou: Não o mates! E Bhima, que estava prestes a desfechar um poderoso golpe, represou-se. Ele atirou Jayadratha ao chão e chutou-lhe a cabeça. Quando o rei atordado colocou-se de pé cambaleante, Bhima golpeou novamente, acertando sua cabeça e o peito com seus punhos e joelhos. Jayadratha desfaleceu no chão e Bhima arrastou até Arjuna. Entre seus dentes, Bhima disse: Este homem cometeu um crime abominável e não merece viver. Contudo, visto que o Yudhishthira deu-nos a ordem contrária, o que nos resta fazer? O rei é sempre misericordioso e propenso ao perdão. O Mahabharata, volume 1, capítulo 33, Jayadratha rapta Draupadi. Bhima olhou com desprezo para Jayadratha, que estava retomando sua consciência. O Pandava, após considerar a melhor forma de puni-lo, sacou de sua aljava uma flecha de ponta afiada e raspou a cabeça de Jayadratha, deixando apenas 5 tufos. Para um kshatriya, semelhante tratamento equivalia à morte, dado significar que fora derrotado e humilhado nas mãos de um inimigo mais poderoso, porém deixado com sua vida. Era melhor perecer em batalha do que sofrer tamanha humilhação, motivo pelo qual Jayadratha foi consumido pela vergonha. Bhima jogou-o no chão e disse: Tolo, se desejas viver, ouve, pois minhas palavras. Doravante, aonde quer que acaso vás, tens de te apresentar como escravo dos Pandavas. Esta é a praxe. Jayadratha sentou-se no chão de cabeça baixa. Falo-ei, respondeu trêmulo. Bhima levantou o rei agressivamente e o empurrou para dentro da quadriga de Arjuna. Embarca, ordenou. Levar-te-emos para o Yudhishthira a fim de recebermos a ordem de sua majestade. Eles conduziram de volta ao eremitério e encontraram-se o Yudhishthira sentado em meio aos brahmanas. Bhima arrastou Jayadratha para fora da quadriga e o fez-se curvar perante o Yudhishthira. Eis o miserável ofensor de Draupadi. Vossa Majestade pode informar a princesa que este homem vil agora se tornou nosso escravo. Deixamo-lo partir, o Yudhishthira. Yudhishthira disse com um sorriso. Draupadi saiu de sua choupana e viu o esfarrapado Jayadratha no chão, distante do Yudhishthira. A princesa de coração gentil, pensando em sua prima Dushala, disse: Sim, devemos poupá-lo, haja vista que Bhima já o puniu bastante e agora se tornou nosso escravo. Deixemo-lo ir-se. Bhima disse a Jayadratha que se fosse. O rei Sindu, desorientado, em agonia e vergonha, curvou-se ante o Yudhishthira e os brahmanas e então se levantou a fim de partir. O Yudhishthira disse: És um homem livre, libertar-te-ei dessa vez, mas não reincidas nesse ato de tamanha vilania. Nada obstante, fraco e impotente, tentasse sequestrar à força uma esposa alheia. Vendo a condição lastimável de Jayadratha, o Yudhishthira encheu-se de consideração. Ele ergueu sua mão em gesto de bênção e disse: Que o teu coração cresça em virtude. Parte em paz com teus seguidores, jamais contemples novamente tal impiedade. Jayadratha caminhou para longe do eremitério envolto em pesar. Tudo
em que pensava era como se vingar dos Pandavas. Ciente que jamais lhe seria possível superá-los em combate, decidiu aceitar um voto ascético, de sorte a satisfazer Shiva. Se essa deidade grandessíssima o investisse de poderes, certamente seria capaz de desbaratar qualquer inimigo, até mesmo os imponentes Pandavas. O rei Sindu rumou para as margens do Ganges e sentou-se em meditação. Por um longo tempo, Jayadratha praticou severas austeridades, alimentando-se exclusivamente de folhas e permanecendo absorto em orações a Shiva. Por fim, o deus se fez presente mediante dele e disse: "O que desejas?" O regozijante monarca respondeu que eu possa derrotar em batalha todos os 5 Pandavas em suas quadrigas. Shiva sorriu. Não é possível que semelhante desejo se concretize. Os Pandavas, devido a serem protegidos por Krishna, são inconquistáveis. Nem mesmo eu poderia matá-los. Por conseguinte, teu desejo jamais pode ser satisfeito. Contudo, conceder-te-ei esta bênção. Tirante Arjuna, que é a invencível encarnação de Narada, poderás detê-los todos em batalha ao menos uma vez. Após a outorga dessa bênção, Shiva desapareceu. Jayadratha retornou para o seu próprio reino, imaginando quando haveria de chegar o dia que poderia desfrutar daquela bênção. Bom, capítulo 34, o Lago da Morte. Enquanto os Pandavas viviam no seu 11º ano de exílio em Kamyaka, Indra refletia acerca de como poderia ser-lhes prestimoso. O rei dos deuses sabia que o Yudhishthira temia Karna, sobretudo em razão de sua divina armadura e brincos igualmente divinos, os quais lhe propiciavam proteção sobrenatural contra armas. Indra decidiu disfarçar-se de Brahmana, ir até Karna, mendigar-lhe a armadura. Pressentindo a intenção de Indra, o deus do sol, apareceu perante Karna, em um sonho, uma forma de um belíssimo Brahmana. Gentilmente, o fazedor do dia falou-lhe: "Ó poderoso herói, meu filho, venho a ti de modo a aconselhar-te para o teu bem perpétuo. Ouve cuidadosamente. Indra terá com a tua pessoa disfarçado de um Brahmana, a fim de esmolar-te tua armadura, inteirado que fizeste o voto de jamais negar algo em caridade. Deves, entretanto, resistir de algum modo ao pedido dele, oferecendo-lhe qualquer coisa no lugar de tua armadura. Se desfizeres de tua armadura e de teus brincos, os quais são feitos da essência do néctar celestial, hás de perecer na batalha. Em posse de tua armadura e teus brincos, por outro lado, sequer os deuses podem te matar." Em seu sonho, Karna perguntou: "Quem és tu, tão preocupado com o meu bem-estar?" "Sou o deus de ilimitados raios. Aconselho-te por afeição em virtude do que deves ouvir meu verbo." Karna desconhecia que o deus do sol era o seu pai. Ele respondeu: É-me uma grande fortuna que o Senhor Deus é de todo esplendor, quem adoro diariamente, deseja minha felicidade. Por amor à tua pessoa, digo, por favor, não me impeças de observar meu voto, pois tal desonra ser-me-ia pior do que a morte. Ó Súria, o mundo inteiro sabe que me desfarei de minha vida se um Brahmana a mendigar de minha pessoa. Se Indra vier até mim como um Brahma, ser-me-á impossível negar-lhe o que quer que solicite. Boa fama era tudo para Karna, razão pela qual jamais procederia de alguma forma que lhe acarretasse infâmia. Ele adicionou: se eu entregar minha armadura para Indra, hei de afamar-me neste mundo, ao passo que Indra infamar-se-á. Boa fama prolonga a vida e conduz-nos ao céu. Um homem afamado vive até mesmo após sua morte, enquanto aqueles que são infames são tais quais cadáveres, muito embora respirem. Ó Súria, preservarei minha boa fama até mesmo a custo de minha vida. Súria respondeu: querido filho, um homem sábio não age de modo algum que prejudique a si mesmo ou seus dependentes. Não há dúvida de que a interminável fama que desejas custar-te-á tua vida.
Por conseguinte, que benefício há de sacrificares teu corpo em troca de tua fama? Somente enquanto vive pode um homem gozar da fama que lhe cabe. A fama é inútil a um homem morto, sendo como uma guirlanda em torno de um cadáver. Dado que me adoras, falo para o seu benefício, para o teu benefício. Se fores inteligente, conseguirás divergir Indra de teu propósito. Se tens a querência de enfrentar Arjuna em batalha, não podes renunciar a teus brincos e a tua armadura, porquanto sem estes não serás capaz de Arjuna afrontar. Karna não se convenceu. Ó Deus de fulgurantes raios, é mais querido a mim do que minha esposa, meus filhos, meus amigos e até mesmo do que meu próprio eu. Por obséquio, estima-me como um devotado adorador e permite-me proceder segundo minha vontade. Não posso aderir à dobrez, senão que reitero a morte ser-me-ia preferível. De cabeça baixa e com repetidas orações, imploro-te que me perdoes. Portanto, não sou capaz de agir de acordo com os dizeres teus. Arjuna não desperta medo em minha pessoa. Parashurama presenteou-me com poderosas armas e hei de derrotar a Arjuna em batalha quando for chegado o momento. Por bondade, permite-me manter meu voto quando Indra vem até mim. Surya pôde entender que Karna estava decidido. A postura de Karna lhe era esperada e já considerara uma alternativa. Ele prosseguiu dirigindo-se ao seu filho em uma voz afável. Ó poderoso, se tens de mimosear Indra com tua armadura e teus brincos, deves pedir-lhe algo em retribuição. Prestando-lhe o culto com palavras amáveis, deves oferecer-lhe uma armadura unicamente em troca do infalível dardo que ele possui, capaz de destruir qualquer inimigo. Caso esteja em tua posse, essa arma continuarás invencível. Pede-lhe essa arma, a qual se chama Shakti. Repentinamente, Surya desapareceu, momento no qual Karna acordou. Ainda lembrando-se do sonho, banhou-se e colocou-se diante do sol nascente de mãos postas. Ele contou ao sol tudo o que transcorrera em seu sonho. Dos céus, uma voz ecoou. Tudo isso é verdade. Maravilhado, Karna retornou ao seu palácio, esperando a chegada de Indra a qualquer momento. Passados alguns dias, Karna entrou no Ganges ao meio-dia a fim de realizar a sua adoração diária ao deus do sol. A cada dia, ao fim de sua adoração, iam mendigar-lhe os brahmanas, os quais jamais recusava algo. Agora Indra foi-se até ele vestido de brahmana. Vendo um refugiante asceta diante de si, Karna disse: És absolutamente bem-vindo. O que te posso oferecer? Se assim for do teu agrado, posso conferir-te vilas, vacas e belas donzelas decoradas com atavios de ouro. Nada disso eu desejo, o Brahmana respondeu. Podes dar tais coisas a outros que as peçam. Ó impoluto, se és estrito em teu voto, cortarás teu corpo, tua armadura e teus brincos e dá-me-lo-ás. Isso é tudo o que desejo. Dando-se conta que estava diante de Indra, Karna disse: Dar-te-ei alegremente tudo o que queiras, mas por que pedir apenas por minha armadura? Em vez disso, podes pedir-me riquezas o bastante para manter tanto tua pessoa quanto todos os seus dependentes ao longo de toda a tua vida. Karna tentou de vários modos divergir Indra de seu objetivo, mas o deus apresentou claramente o ponto de que tudo o que desejava era a armadura. Finalmente Karna disse: privado da minha armadura e de meus brincos naturais, os quais foram criados a partir do néctar celestial, hei de me encontrar com a morte em batalha. Daí minha relutância em abdicar-me dos mesmos. Entretanto, sei que és Indra e também és de meu saber que estás aqui com o intento de ajudar os Pandavas. Como o Senhor dos deuses, és tu quem deveria outorgar-me bênçãos. Portanto, ó Deva, por favor, considere a possibilidade de oferecer-me um benefício em troca de minha armadura. Indra respondeu: Antes de minha vinda até a tua pessoa, Surya anteviu minhas intenções e mostra-se
óbvio que relatou tudo o que eu faria. Que seja como queres, salvo minha arma raio, pede-me qualquer coisa que desejes. Karna pediu pelo dardo Shakti, que Surya mencionara. Ainda refletiu, por um momento respondeu: invoquei a arma e dar-te-la-ei tão logo me entregues tua armadura. Mas falo-ei sob uma condição. Quando lanço esse dardo, ele mata centenas de meus inimigos e retorna para minha mão. Contudo, poderás atirá-lo apenas uma vez e para matar um único poderoso antagonista. Uma vez que teu opositor haja sido morto, o dardo voltará para as minhas mãos, não para as tuas. Karna mostrou-se grave. Desejo matar apenas um poderoso antagonista. Conheço o teu desejo, porém, quem desejas matar é protegido por um quem desejas matar é protegido por Krishna, o grande Senhor dos deuses, que é o inconcebível Narayana, que o protege. Independente de qualquer consideração, dá-me tua arma, pois a mesma certamente é capaz de matar qualquer inimigo humano. Uma vez que hajas feito, cortarei minha armadura de meu corpo. Peço-te, no entanto, que me impeças que meu corpo se desfigure. Assim se dará. Porquanto desejas aderir à verdade, não carregará consigo quaisquer cicatrizes, mas antes será restabelecida a tua presente aparência bela e fulgurante. Com afiada espada, Karna imediatamente começou a separar a sua armadura do seu corpo. Vendo Karna sorrir em meio à dor, o deus e os demônios rugiram como leões e tocaram tambores celestiais. Uma chuva de flores celestiais caiu sobre Karna quando entregou a armadura e os brincos molhados de sangue a Indra. Então Indra dadivou Karna com sua arma, dizendo: não te valhas dela a menos que esteja diante do mais terrível perigo. Caso contrário, se voltará contra ti. O deus então elevou-se para o céu, sentindo que havia servido ao propósito dos Pandavas. Os Pandavas permaneceram em Datvayavana pela parte final do seu exílio. Pouco tempo restava antes que disfarçarem-se e esconderem-se ao longo do 13º ano. Eles se perguntavam para onde deveriam ir. Um dia, sentados conversando na companhia dos rishis, um brahmana invisível aflição fez-lhe presente e ocorreu até o destino. Ele explicou que o veado levara para dentro da selva os gravetos que ele usaria para acender seu fogo sagrado. Os gravetos, juntamente com minha concha e outros artigos, estavam amarrados em uma trouxa. De algum modo, o veado levou tudo preso com seus chifres. Ó herói, preciso dos gravetos de volta, de modo que meu sacrifício não seja descontinuado. Yudhishthira tranquilizou o Brahmana e levantou-se de imediato com seus irmãos. Empunhando seus arcos, saíram em perseguição ao veado. Contudo, malgrado haverem disparado muitas flechas, não foram capazes de impedir a fuga do animal. Saltando velozmente, desapareceu pela floresta. Os irmãos, fatigados e desapontados, sentaram sobre o refúgio sombrio de uma grande figueira de Bengala. Com o coração pesaroso, Nakula disse ao Yudhishthira: em nossa dinastia, a virtude jamais foi sacrificada, e jamais alguém se revelou indolente, tampouco alguma vez negamos algo a alguma criatura. Como então esta calamidade se recaiu sobre nós, ó rei? Yudhishthira acomodou seu grande arco sobre o chão. Existem limites para infortúnios possíveis neste mundo, querido irmão. Não nos é possível apurar suas causas, uma vez que é o grande Deus, Dharma, que distribui os frutos tanto da virtude quanto do pecado. Bhima franziu suas sobrancelhas. Demo-nos com este desastre, porque não matei do Shashana, quando este arrancou Draupadi para dentro do salão da Assembleia. Também mereço ser culpado por nossa presente desdita, haja vista que não agi quando Karna proferiu suas cruentas palavras naquele evento. Arjuna adicionou: culpado também sou eu, disse Saradeva.
Tão logo Shakuni trapaceou contra Vossa Majestade, ó rei, eu deveria haver ceifado-lhe a vida. Yudhishthira voltou-se para Nakula. Estás deveras quente esta floresta, escala rapidamente uma árvore alta e tenta avistar um lago ao redor. Teus irmãos estão esfaldados e com sede. Uma vez revigorados, podemos decidir o que fazer em seguida. O Nakula subiu uma árvore próxima e contemplou as direções. Parece haver água não muito longe de nós. Ele gritou do alto da árvore. Vejo o que parece ser um lago e ouço garças chirriando. Depois que Nakula escorregou pelo tronco para descer da árvore, Yudhishthira disse: Vistoso irmão, busca água para todos nós. Nakula esvaziou as duas aljavas e deixou seus irmãos. E logo chegou a um grande lago de águas claras e repleto de flores de lótus e lírios. Ajoelhando-se às suas margens, estava prestes a beber aquela da água límpida, mas ouviu uma voz vinda dos céus. Ó criança, não bebas a água do lago que diante de ti se encontra. Este corpo d'água me pertence e ninguém pode beber de sua água sem antes responder às minhas perguntas. Nakula olhou ao redor, mas ninguém pôde avistar. Porquanto sua sede era muito intensa, ignorou a voz e bebeu a água com suas mãos. Tão logo a água tocou nos seus lábios, no entanto caiu morto às margens daquele lago. Transcorrido algum tempo, Yudhishthira viu-se desquieto em virtude do que pediu a Saradeva que buscasse pelo seu irmão. Saradeva seguiu por caminho percorrido por Nakula e também chegou ao lago. Ao ver Nakula morto às suas margens, enlutou-se. Ele tocou seu irmão buscando por sinais de vida. Nakula parecia estar em um estado de profunda inatividade. Embora não houvesse pulso e não respirasse, ele retinha seu lustro corpóreo. Saradeva colocou-se de pé, em grande perplexidade, experimentando uma sede intolerável, foi até a margem do lago a fim de desencendar-se. Tão logo se ajoelhou, no entanto, ouviu a mesma voz, oriunda dos céus. Não bebas ainda a água de meu lago. Após responder às minhas perguntas, fazê-lo poderás. Saradeva não se viu capaz de dar atenção às palavras. Dada a sede que experimentava, era-lhe opressiva por demais, ele bebeu um pouco da água refrescante e, como seu irmão, estirou-se morto. Ao dar-se conta que nenhum dos gêmeos retornaram após o transcurso de quase uma hora, Yudhishthira disse a Arjuna que averiguasse o que ocorrera. Com seu arco a postos e sua espada desembaiada, Arjuna procedeu com cuidado. Ao deparar-se com os gêmeos caídos à margem do lago, foi Arjuna tomado de dor. Ele correu ao seu encontro e ajoelhou-se ao seu lado. Não vendo nenhum sinal de vida, Arjuna espantou-se. Quem poderia havê-los matado? Não havia nenhum indício de peleja. Arjuna olhou ao redor, mas tudo que viu foram as árvores se movendo com a brisa e os pássaros aquáticos na superfície da água. Sedento abaixou-se às margens do lago a fim de beber a água, instante o qual a voz novamente ressoou no céu. Ó Parta, não tentes beber essa água contrariando-me. Essa água pertence a mim e podes bebê-la unicamente após responder às minhas perguntas. Arjuna falou aos brados em direção aos céus. Faze-te presente diante de mim e impede-me. Não falarás dessa maneira novamente após eu haver flechado tua pessoa com meu arco. Após assim dizer, imediatamente disparou incontáveis flechas que, dotadas de poder de mantras, eram capazes de atingir um alvo fora da visão. Arjuna encheu os céus de flechas, dardos e lanças. A voz, todavia, fez-se ouvir mais uma vez. Teus esforços são inúteis, Arjuna. Responde minhas perguntas, ou se beberes a água, morrerás. Desprezando aquela ameaça, Arjuna bebericou um pouco de água, em decorrência do que ao lado dos seus irmãos caiu morto. Quase mais de uma hora se passaram, Yudhishthira sentia-se cada vez mais ansioso. Ele dessa vez enviou Bhima. Ó tormento de teus inimigos, há muito estamos sentados aqui aguardando por nossos irmãos. Julgo que deves encontrá-los e trazê-los de volta. Aguardo-vos, ei aqui. Bhima anuiu com a cabeça e levantou-se correndo muito velozmente pela rota do lago. Quando viu seus 3 irmãos ali caídos, abismou-se. Certamente aquilo se tratava de uma obra de um poderoso Rakshasa. Era-lhe tanto difícil de acreditar na possibilidade de algum ser que pudesse haver matado Arjuna e os seus gêmeos.
Bhima considerou que logo haveria de confrontar uma formidável inimigo. Era melhor desendentar-se de modo a livrar sua quadrilha em preparação para o embate. Quando o Pandava aproximou-se da água, a voz celestial fez-se ouvir do alto: Ó criança, não tentes beber do meu lago. Antes responde minhas perguntas. Bhima presumiu que a voz certamente vinda de quem levara à morte seus irmãos. Ele olhou ao redor com grande cólera. Aquele ser perverso logo se arrependeria do seu ato vil. Em consideração pela advertência, Bhima mergulhou sua face no lago e bebeu sua água. Como seus irmãos, estirou-se sem vida.